Em 1923, no Tennessee, Rafe e Danny estão brincando com um velho biplano quebrado enquanto fingem ser soldados da Primeira Guerra Mundial. Eles também observam o pai de Rafe voar com seu avião pela fazenda. Depois que o homem pousa, as crianças entram escondidas no avião para continuar brincando, mas acabam o ativando por acidente. Os garotos entram em pânico quando o avião avança descontrolado por vários minutos, mas, felizmente, conseguem pará-lo no meio do campo. Ao voltarem, o pai de Danny o arrasta furiosamente e o agride por estar andando com Rafe, chamando-o de garoto estúpido que não sabe ler. Rafe pega uma hélice velha e acerta o homem, chamando-o de alemão imundo. O pai de Danny explica que lutou contra os alemães na guerra e espera que ninguém jamais veja as coisas que ele viu. Em seguida, vai embora. Então, Danny diz a Rafe que ele é seu melhor amigo antes de ir atrás do pai. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial está em seu auge. Danny e Rafe são primeiros tenentes da Força Aérea e sempre gostam de mostrar suas habilidades como pilotos. Mas o Major Doolittle se irrita. Numa tarde, Doolittle conta a Rafe que ele foi aceito no Esquadrão Águia da Grã-Bretanha e precisa escolher entre permanecer na Força Aérea Americana ou ir para Londres. Quando Rafe pede conselho, Doolittle diz que escolheria Londres. Mais tarde, Rafe conta a Danny que Doolittle o designou para Londres, em vez de admitir que foi sua própria escolha. Mas Danny fica magoado mesmo assim. Ele sempre quis lutar ao lado de Rafe e não confia em mais ninguém para proteger suas costas. No trem para Nova York, Evelyn e suas amigas conversam sobre como tem sido trabalhar como enfermeiras militares. Evelyn compartilha que teve um romance com Rafe 4 semanas atrás, descrevendo como os dias mais românticos de sua vida. Ela o conheceu durante o exame de visão, no qual ficou claro que ele não sabia ler direito. Rafe tinha dislexia, mas enxergava perfeitamente, então Evelyn o aprovou mesmo assim. Depois, quando lhe aplicou uma injeção, eles criaram laços ao falarem sobre seus pais veteranos, mas Rafe continuava flertando. De repente, ele começou a passar mal, e Evelyn percebeu que ele havia levado a ficha de outro soldado só para poder vê-la de novo. Ele já tinha tomado a vacina, e recebê-la de novo o fez desmaiar, batendo o nariz na queda. À noite, Rafe a esperava do lado de fora do hospital com uma garrafa de champanhe. O nariz ainda doía, então ela cuidou dele, e os dois acabaram se beijando. Quando o trem chega à estação, Rafe está esperando Evelyn com um pequeno pássaro de origami. Ele levou alguns de seus companheiros e os apresenta às outras enfermeiras, para que todos saiam juntos para se divertir no clube. Os soldados tentam flertar, mas não tem muito jeito. Rafe e Evelyn fogem para o porto e pegam um barco da polícia para alcançar um navio de cruzeiro luxuoso próximo. Eles se beijam na plataforma que os levava para cima, porém, acidentalmente acionam a alavanca, e a plataforma despenca na água. Felizmente, eles conseguem se segurar. Ao voltarem para o hotel, Rafe conta a Evelyn que vai para Londres e admite que se voluntariou. Ele promete voltar para ela e pede que não vá à estação de trem, pois seria doloroso demais. Evelyn lhe dá seu lenço como presente de despedida. No dia seguinte, Danny se despede de Rafe. Evelyn aparece mesmo assim, mas chega atrasada, e Rafe só consegue vê-la pela janela do trem. Com a guerra avançando, a Força Aérea Britânica enfrenta grandes dificuldades para manter o controle dos céus. Rafe é designado para um avião cheio de buracos de bala e manchas de sangue do piloto anterior, que só morreu depois de pousar. No Zimoiil, o presidente avisa sua equipe de que precisam ajudar mais a Europa para derrotar os nazistas. Em resposta, o Japão planeja retaliar destruindo a frota do Pacífico em Pearl Harbor. A equipe de enfermeiras de Evelyn e o esquadrão de Danny são enviados para Pearl Harbor, onde os pilotos enfeitam seus aviões com desenhos engraçados. Com o passar das semanas, Evelyn e Rafe sempre trocam cartas contando como estão suas vidas. Rafe explica que é difícil fazer amigos porque homens morrem todos os dias em combate. Pelo menos, ele se orgulha de guiar bem sua equipe e não ter perdido nenhuma batalha até então. Os ICJ-2A continuam enviando frotas para o Atlântico, e o almirante não está nada satisfeito com essas táticas estranhas. Enquanto isso, o Japão fotografa secretamente tudo para acompanhar as posições e preparar torpedos para um grande ataque. Um dia, a base de Londres soa o alarme, e a equipe de Rafe corre para seus aviões para enfrentar outra batalha. O trabalho em equipe é impecável, e, em poucos minutos, eles derrubam vários aviões inimigos. Infelizmente, um adversário surpreende Rafe por trás e consegue acertar seu avião, causando um vazamento de óleo. Com o fogo começando, Rafe não consegue enxergar nada nem sair, porque a cobertura está presa. Ele atira no vidro para quebrá-lo, mas antes que consiga escapar, o avião é novamente atingido e despenca rapidamente, caindo no mar. Enquanto isso, Danny assiste a uma luta de boxe em um dos navios recém-chegados da Marinha, apostando dinheiro no resultado. No entanto, a diversão é interrompida quando ele recebe uma notícia terrível. Minutos depois, Danny vai até Evelyn para informá-la de que Rafe morreu em combate. Eles conversam sobre como se sentem sozinhos sem ele. Rafe
e Danny descobre que seu amigo na verdade se voluntariou. A antiga equipe de Rafe e as enfermeiras se reúnem para beber em sua memória, citando o nome dele como despedida final. O Japão continua preparando seu grande ataque e tenta enviar mensagens falsas para suas tropas, sabendo que os Eavos ou a Meira estão espionando. No entanto, a inteligência americana percebe que algo está acontecendo. 3 meses depois, Danny e Evelyn ainda passam tempo juntos, encontrando conforto em seu luto compartilhado. Evelyn esquece seu lenço no restaurante, e Danny vai até a casa das enfermeiras para devolvê-lo. Eles combinam de se ver com mais frequência, embora Evelyn ainda esteja insegura. No dia seguinte, as outras enfermeiras a provocam e garantem que não há problema em seguir em frente. Em casa, Evelyn guarda as cartas e o pássaro de origami como uma despedida final. Em Washington, D.C., descobrem que a frota japonesa desapareceu e que seus aviões não conseguem localizá-la, o que é extremamente suspeito. Em Pearl Harbor, Danny se tornou um grande líder de equipe. Evelyn vai visitá-lo, e Danny admite aos amigos que se sente mal por estar apaixonado pela namorada de seu melhor amigo, mas eles o incentivam a seguir em frente. Então, Danny leva Evelyn para um voo, para que assistam juntos ao pôr do sol nos céus. Quando voltam, se escondem no depósito de paraquedas e acabam se entregando à paixão. Na manhã seguinte, Evelyn demonstra dúvidas sobre o que fizeram, mas Danny a tranquiliza dizendo que está tudo bem, e eles decidem começar a namorar. Com o passar dos dias, Danny e Evelyn ficam muito felizes em seu novo relacionamento. Enquanto isso, Japão e Ei continuam espionando um ao outro e precisam fazer várias suposições para interpretar as informações de inteligência. Frotas e aviões de ambos os lados se movem todos os dias, tentando manter o inimigo em alerta. Certa noite, Evelyn está trabalhando no hospital e, ao levantar os olhos, fica chocada ao ver Rafe ali. Ao mesmo tempo, Danny recebe uma carta de Rafe contando o que aconteceu. Rafe sobreviveu à queda do avião e, pensando em Evelyn, encontrou forças para sair da aeronave e nadar até a superfície. Um barco de pesca francês o resgatou e ele ficou na França se recuperando. Uma Evelyn em prantos tenta beijar Rafe, mas recua, sentindo-se culpada. Nesse momento, eles são surpreendidos por Danny e Rafe se afasta ao perceber o que está acontecendo. Depois, Rafe vai ao bar reencontrar seus companheiros e compartilhar sua experiência. Quando Danny chega, Rafe faz um brinde irônico em seu nome. Uma discussão começa, já que Danny lembra a Rafe que todos pensavam que ele estava morto. Mas Rafe ainda acredita que o amigo o traiu e de repente lhe acerta um soco. Os outros soldados tentam separá-los sem sucesso e a dupla continua brigando, quebrando coisas pelo bar inteiro. Logo a polícia chega e todos fogem. Rafe e Danny entram em um carro e dirigem até encontrar um lugar onde possam conversar com calma. Danny quer se reconciliar, mas Rafe não vê como as coisas poderiam voltar a ser como antes. Na manhã seguinte, o exército japonês finalmente está pronto para lançar seu ataque. O exército americano recebe mensagens dizendo que as negociações de paz fracassaram e que o Japão está destruindo todas as suas máquinas de codificação. Os soldados no radar notam uma grande mancha, mas acham grande demais para serem aviões. Os americanos desconfiam de um ataque iminente, mas não conseguem adivinhar onde. Logo, os aviões japoneses chegam a Pearl Harbor e alguns pilotos voam tão baixo que tentam alertar os civis inocentes. Ao alcançarem a base, abrem fogo com todo tipo de armamento. Todos são pegos de surpresa e precisam correr em meio às explosões para organizar um contra-ataque. Rafe e Danny acordam no carro e imediatamente dirigem até sua equipe. Navios americanos explodem um após o outro, com esquadrões inteiros dentro, e dezenas de pessoas morrem com apenas um impacto. Quem sobrevive aos torpedos é abatido pela chuva de balas, que garante não deixar um único navio funcionando. Na casa das enfermeiras, Evelyn vê o ataque e ordena às amigas que corram para o hospital. Enquanto atravessam as ruas, muitas delas também são mortas. Os aviões japoneses disparam contra os prédios, garantindo que soldados ainda deitados em suas camas sejam mortos. Corpos se acumulam por todo o porto e os homens ficam devastados ao ver companheiros morrendo em seus braços. Os sobreviventes nos poucos navios de pé abrem fogo com as armas navais e conseguem derrubar 1 ou 2 aviões, mas ainda estão em clara desvantagem. Os soldados americanos que correm para seus aviões também estão sob intenso fogo, de modo que a maioria nem consegue chegar até eles. Alguns tentam atirar com qualquer arma que encontram e até sobem nos telhados para ter uma visão melhor, mas logo também são derrubados. Em pouco tempo, os aviões começam a explodir, causando ainda mais destruição e aumentando a contagem de mortos. Danny e Rafe saltam do carro e fazem o possível para se esgueirar entre explosões e tiros, na esperança de encontrar um avião funcional para contra-atacar. No hospital, enfermeiras e médicos precisam afastar os pacientes das janelas porque o prédio também está sendo atacado. Eles se cobrem com colchões para proteger os corpos dos destroços que caem enquanto as paredes do hospital desmoronam. Rafe e Danny conseguem entrar em um prédio e fazer uma ligação pedindo reforços. O prédio vizinho então explode e danifica todas as linhas, forçando a dupla a continuar se movendo.
Danny guia Rafe e um grupo de soldados de volta ao carro, explicando que há uma pequena pista de mecânicos por perto que ainda não foi atingida. Alguns aviões os seguem disparando, mas os homens se abaixam e conseguem desviar das balas, embora o carro fique danificado. Na costa, navios continuam afundando e soldados caem para a morte. Aqueles que tentam nadar são abatidos pelos aviões. Alguns homens tentam se esconder debaixo dos navios tombados, enquanto outros ficam presos pelo peso das embarcações e acabam se afogando. No hospital, enfermeiras e médicos precisam usar outras salas, como a cozinha, para cuidar dos pacientes. É um caos absoluto e a qualidade do atendimento acaba comprometida. Enquanto isso, o grupo do carro chega à última base de pé e pega todas as armas que conseguem encontrar. Eles estão desesperados para abrir fogo, mas Rafe os obriga a esperar para não revelar a posição. Os aviões japoneses passam sem ver nada, e então Rafe ordena que o grupo saia atirando quando o inimigo está olhando para o outro lado. O Japão imediatamente revida, matando vários soldados. Danny fica devastado ao ver um amigo morrer, e Rafe precisa arrastá-lo para fora da linha de tiro. Assim que tem uma brecha, o grupo corre para entrar nos aviões restantes. Embora os japoneses rapidamente percebam e explodam alguns deles, Danny e Rafe conseguem decolar juntos nos dois últimos aviões, concordando em trabalhar lado a lado como nos velhos tempos. Eles chegam à pista pouco antes de o inimigo explodir o hangar. Usando suas antigas táticas e trabalho em equipe perfeito, a dupla sobrevoa a base, abatendo o maior número possível de aviões japoneses. Os homens em solo oferecem fogo de cobertura, derrubando os inimigos que tentam escapar. Em seguida, a dupla chega ao porto, onde a parceria de Danny e Rafe consegue derrotar vários aviões japoneses. Como já não tem o elemento surpresa, o inimigo é forçado a recuar. No hospital, não há equipe nem recursos suficientes para salvar a todos. Assim, Evelyn recebe a ordem de separar os pacientes entre aqueles que podem se recuperar e os que não têm esperança. Civis também começam a chegar, e as enfermeiras ficam arrasadas ao ver o corpo de uma delas entre os mortos. O restante das tropas sai em barcos para procurar sobreviventes nas águas. Rafe e Danny passam no hospital para doar sangue, tornando a situação desconfortável diante de Evelyn. Depois, se juntam à equipe de resgate que tenta virar um navio de cabeça para baixo para salvar os poucos soldados presos dentro. Infelizmente, as ferramentas não conseguem abrir uma saída rápido o bastante. No dia seguinte, o presidente dos UTC fala sobre o incidente em uma conferência e declara oficialmente estado de guerra contra o Japão. Seus conselheiros ficam nervosos com seus planos, mas o presidente se levanta da cadeira de rodas para provar que podem alcançar qualquer coisa. Após uma cerimônia em homenagem a todos os soldados caídos, Evelyn conversa em particular com Rafe e descobre que ele e Danny trabalharão com o Major Doolittle em uma missão secreta. Evelyn revela que está grávida do filho de Danny e explica que lhe dará todo o coração, mas que também amará Rafe por toda a vida. Mais tarde, Evelyn vai se despedir dos rapazes e Rafe finalmente permite que Danny viva sua felicidade. Ao se despedirem, Evelyn promete a Danny que vai esperá-lo e não o deixará por Rafe. Quando a dupla se reúne com Doolittle, descobre que recebeu a Estrela de Prata e foi promovida a capitão. Doolittle conta que a missão secreta é extremamente perigosa e que provavelmente eles não voltarão, mas, ainda assim, querem lutar por seu país. Depois, Rafe queima as cartas de Evelyn e tenta convencer Danny a não participar da missão, mas, como Danny não sabe sobre o bebê, se recusa a desistir. A equipe da missão secreta treina por meses e finalmente está pronta para agir em 1942. Doolittle faz um discurso inspirador, enquanto os mecânicos retiram partes pesadas dos aviões para que possam voar mais rápido. Eles fazem alguns testes de decolagem, os aviões são transportados em navios americanos, e Doolittle explica que atacarão Tóquio. É um voo longo, então, para reabastecer. Farão uma parada na China. E Doolittle os ensina a dizer, "Sou americano" em chinês. Rafe e Danny ficam preocupados com a diferença numérica, mas Doolittle garante que tem um plano. De volta à base, Evelyn pede um favor a um amigo que a coloca na sala de comunicações para que ela possa ouvir como Danny e Rafe estão. Doolittle revisa o plano com sua equipe e surpreende a todos ao anunciar que também vai pilotar, algo que seus superiores não aprovam. Infelizmente, o exército japonês detecta a presença deles mais cedo do que o planejado. Pelo menos, os espiões de Doolittle interceptam as comunicações japonesas e os americanos conseguem se preparar. Como não podem parar na China, não há combustível suficiente para toda a missão, então começam a remover o máximo de peso possível dos aviões. Rafe e Danny apertam as mãos e prometem um ao outro que terão cuidado. Felizmente, a equipe é formada por pilotos experientes, e todos conseguem decolar das curtas pistas do navio. Quando encontram as fábricas em Tóquio, imediatamente começam a lançar bombas, destruindo vários prédios. Soldados japoneses correm para pegar suas armas e atirar de volta, e muitos de seus aviões ficam gravemente danificados. Isso os derruba e mata os pilotos, tornando seu número já pequeno ainda menor. Os aviões sobreviventes desviam do ataque da melhor forma possível e seguem adiante.
No entanto, eles estão voando às cegas, porque o navio que os trouxe também foi derrubado. Eles perdem contato com a base e Evelyn não consegue mais saber o que está acontecendo. A equipe está quase sem combustível e teme não conseguir chegar. Mas, felizmente, Rafe avista alguns campos de arroz e eles concordam em pousar ali. Infelizmente, as hélices de Rafe param de funcionar e seu pouso planejado acaba virando uma queda explosiva. Com o fogo se espalhando ao redor, os sobreviventes deixam os destroços apenas para serem cercados por soldados japoneses que abrem fogo. Rafe e seus homens revidam enquanto se protegem, já sem esperança de escapar. Nesse momento, o avião de Danny aparece e derruba a maioria dos japoneses em segundos. No entanto, o avião fica sem combustível e sofre uma queda violenta ali perto. Preocupados com seus amigos, a equipe de Rafe sai do esconderijo e corre pelo campo, enquanto atira contra inimigos escondidos no capim alto. Rafe encontra Danny com um pedaço de metal preso no pescoço e tenta ajudá-lo, apenas para ser atingido por um inimigo pelas costas. Os soldados japoneses cercam todos os sobreviventes e começam a amarrá-los. Rafe encontra uma arma caída e abre fogo, matando rapidamente alguns oponentes antes de ficar sem munição. O inimigo se prepara para atirar em Rafe em retaliação. No entanto, Danny se joga na frente e age como escudo. Os outros soldados americanos aproveitam a distração para pegar uma granada e eliminar os últimos japoneses. Rafe corre até Danny e conta para ele sobre o bebê, esperando que isso lhe dê forças para sobreviver. No entanto, Danny diz a Rafe que ele será o pai no lugar dele e morre nos braços de seu amigo. Momentos depois, o exército chinês encontra o grupo e os resgata. Quando Rafe retorna ao Sadio Puxambi Samewa, Evelyn fica feliz em vê-lo. Porém, ela desmorona quando percebe que o caixão que carregam é o corpo de Danny. Todos os sobreviventes da Batalha de Pearl Harbor, incluindo enfermeiras e médicos, recebem medalhas por sua bravura e se tornam a inspiração que ajuda os Eusintiuzi a vencer a guerra. Eventualmente, Evelyn tem seu filho e o chama de Danny. Rafe se torna seu pai e o leva para voar, em homenagem à memória de Danny. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos como este. Obrigado por assistir.